A China é uma nação muito populosa da Ásia Oriental, e sua população é de 1,402 bilhões de pessoas, segundo o Banco Mundial de 2020. Possui uma área de 9.597.000 km². Sua capital é Pequim e seu idioma oficial é mandarim. Possui uma paisagem que abrange pradarias, desertos, montanhas, lagos, rios e mais de 14 mil quilômetros de litoral. Seu clima é seco e frio no inverno e quente e úmido no verão. Sua religião que predomina o país é o taoísmo. A República da China, Taiwan, possui uma estrutura de república democrática representativa, onde o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo, sendo assim um sistema multipartidário. Bom, a fauna da China ela contém animais típicos como as ovelhas, os iaques, pandas gigantes, que é o símbolo da fauna chinesa, ursos selvagens, entre outros. No sul da China transitam com maior frequência os tigres, gibones, macacos e caimanes. Os outros animais abundantes são os largados, rãs, tartarugas e salamandras. Já a sua flora ela tem uma variedade de tipos de floresta, tanto o Nordeste e o Noroeste chega a conter montanhas e florestas coníferas, apoiando espécies de animais que incluem o alce e o urso negro asiático. Bom, o Produto Interno Bruto (PIB) da China tem uma desaceleração mais significativa que o esperado no terceiro trimestre, no momento em que o país sofre uma crise energética e o setor imobiliário enfrenta políticas mais rigorosas, revelaram os dados oficiais divulgados nesta segunda, dia 18, que foi o dia 18 de outubro, recentemente. A recuperação da segunda maior economia mundial perdeu força, com um crescimento da atividade econômica de 4,9%, em ritmo anual no terceiro trimestre, anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas, a ONS. O resultado ficou abaixo das previsões de 5,2% dos analistas consultados pela Reuters, e teve uma desaceleração após o avanço de 7,9% no período do segundo trimestre. Em relação ao segundo trimestre desse ano, a alta foi de 0,2% desde o início de 2021. O PIB da China acumula alta de 9,8% em relação ao mesmo período do último ano. Bom, o índice de Gini da China é de 51,0%, segundo 2018, ano de 2018. O índice de Gini mede até que ponto a distribuição de renda ou despesas de consumo entre indivíduos ou famílias dentro de uma economia se desvia de uma distribuição perfeitamente igual. Uma curva de Lorenz plota as porcentagens acumulativas da renda total recebida em relação ao número cumulativo de beneficiários, começando com o indivíduo ou a família mais pobre. O índice de Gini mede a área entre a curva de Lorenz, uma linha hipotética de igualdade absoluta, que é expressa como uma porcentagem de área máxima, sobre a linha. Assim, o índice de Gini de 0 representa a igualdade perfeita, enquanto o índice de 100 implica a desigualdade perfeita. A China é um país com uma taxa de natalidade de 11,3 nascimentos a cada 1.000 pessoas e uma taxa de mortalidade de 8,26 mortes a cada 1.000 pessoas. Assim, podemos descobrir que a taxa de crescimento natural é de 3,04, de 3% ao ano, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, assim caracterizando como um país em desenvolvimento, pois ele não possui uma taxa de natalidade tão grande assim, não chega ao número 27, que é geralmente a média, mas também não possui uma taxa de natalidade tão baixa, ou seja, mostrando que ele é um país que está em contínuo desenvolvimento, em avanço. E a taxa de mortalidade infantil da China é de 11,15 mortes a cada 1.000 nascimentos. Todos esses dados do ano de 2020. A renda per capita é o valor obtido através da divisão da renda familiar pelo número de componentes dessa família.
Nós podemos fazer uma comparação, utilizando o gráfico que está no slide, entre a renda per capita do Brasil e da China. Podemos observar que a renda per capita da China ela tem um crescimento exponencial, diferente da do Brasil, uma vez que o crescimento da China ele se deu muito grande a partir dos anos 2000, enquanto do Brasil ele não é tão grande assim, tendo em vista que em 2016 você teve uma queda da renda per capita no Brasil e não na China, tendo em vista que desde 1975 a China está sempre em constante evolução. Em 2017, por exemplo, chegando a US$ 8.000 em seu PIB per capita. A taxa de desemprego na China ela é relativamente baixa em relação a outros países, uma vez que a sua taxa de desemprego está em aproximadamente 4,95% da população. E é importante notar que a taxa de desemprego ela teve um pico bastante grande, que foi de aproximadamente 6,25% da população no início de 2020, mas isso aconteceu devido à pandemia do coronavírus. Isso não aconteceu somente na China, mas em todos os países. A China é um país que durante muito tempo foi um país grande em planos sociais, um país explorado e com diversos problemas nas áreas de educação, enfim. Mas esses indicadores começaram a mudar com o tempo. Por exemplo, em 1909, a mortalidade infantil era de 25%. E a mortalidade infantil foi para 3% apenas, ou seja, mostrando que a oferta de serviço da saúde melhorou bastante, assim como isso é perceptível na expectativa de vida, que era de 35 anos em 1930, em 39, e em 2019 foi para 77 anos, ou seja, mostrando como na área da saúde bastante. Na educação não fica muito para trás, pois é um país onde tem um investimento muito grande na educação. Isso é perceptível também, por exemplo, nas notas do PISA, onde a China ocupa as primeiras colocações, está no top 10. E, enfim, o que mostra que a China ela é um país muito preocupado com o desenvolvimento, aqueles como cultura, saúde, lazer, educação, um país muito preocupado na coletividade e no desenvolvimento, focando muito bem no bem-estar da população. Tanto que a China tem o projeto Healthcare para 2030, para planificar o projeto de saúde na população, para criar um projeto, por exemplo, parando o uso do fumo, que é um país que fuma muito. A China, conforme ela está em um processo de construção de ofertas de serviços públicos que eles julgam ideais para nas futuras décadas chegar a um nível de bem-estar social muito bom, mas os resultados desse grande investimento no setor improdutivo da China já é perceptível em diversas áreas, como saúde, educação, segurança. Na pirâmide etária da China é perceptível que há uma base larga e o meio dela também, e sendo bem estreito no final, caracterizando assim uma pirâmide etária de um país em desenvolvimento, diferente de um país desenvolvido, onde a parte das idades mais altas é maior do que o meio e a base da pirâmide.